Quem deve fazer a cirurgia de blefaroplastia ou a cirurgia das pálpebras? Sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Quem que deve fazer essa cirurgia? Bom, precisar é muito raro. Existem alguns casos de pacientes mais idosos que têm muita pele na pálpebra superior, às vezes uma grande protrusão, né? Ou seja, da gordura, a gordura acaba saindo para fora e a pele dobra sobre si mesma. Isso acaba até alterando o campo visual dela. O paciente, quando ele olha para cima, ele vê uma mancha, assim, tem dificuldade. Geralmente é um paciente que anda com a testa assim para tentar compensar. Nesses casos de muita pele que ela está dobrando e tapando a visão, se a gente solicita um exame que chama campimetria, isso é demonstrado no exame, a gente consegue até pedir para o convênio cobrir essa cirurgia, porque deixa de ser uma cirurgia estética, enfim, está restringindo a função do paciente, fica até perigoso ele não conseguir enxergar aqui em cima, e o convênio cobre essa cirurgia. Mas esses são casos raros, assim, realmente quando o excesso de pele está muito avançado. Vamos falar sobre a grande maioria dos casos. São os pacientes que têm um excesso de pele ali, às vezes tem uma alteração da bolsa de gordura. E para falar disso, a gente tem que entender o que acontece nessa região das pálpebras. Com o passar do tempo, não é só o colágeno nas camadas da pele que vai sendo reabsorvido. Sim, vai perdendo colágeno, mas também a região do osso aqui, o osso onde a gente tem o olho, ele vai ficando mais fundo, ele vai reabsorvendo com o passar do tempo e a musculatura também vai se redistribuindo. E a gordura que era para ficar lá para dentro, às vezes ela salta para fora e dá aquele aspecto de olho inchado aqui embaixo, especialmente quando o paciente acorda de manhã. É muito comum também ter essa bolsa de gordura para fora, que é um estigma da idade aí. Então, assim, a gente precisa primeiro pensar o que a gente vai fazer com a cirurgia. A grandíssima maioria dos pacientes que opera, a gente tem que tirar pele, porque acaba sobrando pele na pálpebra de cima, a maioria na pálpebra de baixo. Alguns pacientes têm esse problema da bolsa de gordura que sai para fora, alguns não. Alguns a gente até tira muito pouquinho ou quase não faz nada nessa bolsa de gordura para não deixar o aspecto de olho encovado. Então, a maioria dos pacientes, eles têm sim um excesso de pele, essa dobra de pele, e a gente tira para deixar, enfim, com o aspecto mais jovial. E aí vem a pergunta, bom, qual que é a idade? Não tem uma idade certa, geralmente a gente opera final dos 40, 50, 60, por aí a gente começa a operar esses pacientes. Mas existem alguns pacientes que naturalmente, sei lá, tem essa sobra de pele, essa pele mais frouxa, e 30 e poucos anos você já vê que já daria para operar. Eu prefiro esperar um pouco mais. Enfim, quando incomodar o paciente, a gente vê que dá para melhorar nesses casos que a gente indica. E por último, a gente não pode confundir também uma condição que chama ptose. Existe o excesso de pele, só que às vezes a pálpebra é mais caída, ou seja, o músculo que puxa a pálpebra, o mecanismo que faz essa pálpebra ficar mais elevada, às vezes ele está com a musculatura frouxa ali, não está tão bem inserido, e o paciente tem uma ptose. Nesses casos é um pouco diferente, vou falar disso num outro vídeo, mas enfim, a gente não pode confundir isso com a blefaroplastia, que é para remover o excesso de pele, gordura e às vezes reposicionar aqui a pálpebra inferior, deixando um pouquinho mais jovial. Então é isso, não existe uma idade correta para operar isso daí. Quando, enfim, a gente vê que tem indicação, é raro nos pacientes mais jovens, mas existem e é muito mais comum em pacientes mais idosos. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, tchau!